bom, estudantes? Tirar a máscara para começar a aula de hoje. Lembrar sempre de colocar ela dentro de um plástico. E não podemos esquecer também de passar o álcool em gel. Temos que passar toda a mão, entre os dedos, no punho, na pontinha dos dedos, para ficar tudo bem higienizado. Então, vamos lá. Hoje nós vamos para a aula número 3 de matemática para estudantes de 8º ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Andréia. E então, agora que eu já me identifiquei aqui para vocês, eu quero que vocês vejam lá. É importante lembrar, você já lavou as suas mãos hoje? Então, quem não lavou, depois vocês vão ter um tempinho para lavar, se higienizar, quando vocês forem separar os materiais, tá? Então, olhem a rotina. Nós vamos separar os materiais, vamos relembrar alguns conteúdos, vamos fazer atividades, teremos um quiz e para terminar uma atividade para a próxima aula. Então, quais materiais que nós vamos precisar hoje? O caderno ou a folha que vocês já estão fazendo as anotações, lápis preto ou caneta, qual vocês preferirem, uma borracha, para caso precisem, e um apontador. Eu vou dar um tempinho para vocês separar esses materiais. Quem não lavou as mãos ainda, aproveita, vai lavar as mãos e nós já voltamos. Então, agora que vocês já separaram os materiais, vamos dar continuidade à nossa aula. Nós vamos relembrar este conteúdo, que são condições de existência e propriedades da potenciação. Vocês lembram quais eram?
Eu deixei uma tarefa de casa para vocês. Conseguiram resolver? Nós vamos fazer aqui e eu quero que vocês corrijam em casa. Olhem lá. Lembram que a gente colocou? A primeira era 7 elevado à primeira potência, ou a potência 1. Vocês lembram dessa propriedade? Que todo número, né, toda base que tiver o expoente 1, o resultado é o valor da base. Então, 7 elevado a 1 é igual a 7. Então, se fosse o número 5 elevado a 1, seria 5. Se fosse 15 elevado a 1, também seria 15. Então, todo e qualquer número que tiver na base e for elevado ao expoente 1, o valor era o valor da base. Conseguiram acertar este? Então, agora nós vamos para a segunda atividade, que era 10 elevado à segunda potência. E aí, lembram de qual propriedade que nós estamos falando? É a propriedade da potência de base 10. Todo número que tiver como base o número 10, o que que eu faço? Vou trocar de caneta aqui, que essa daqui tá meio falhando. O que que eu faço? Eu vou colocar o número 1 e vou colocar a quantidade de zeros referentes no expoente. Então, aqui eu tenho o número 2. Quantos zeros eu preciso colocar? Preciso colocar 2 zeros. 1, 2. Muito bem. Então, 10 elevado à segunda potência, ou a potência de número 2, eu coloco o número 1, 1 zero, 2 zeros, representando aqui a potência de 10 elevado à segunda potência. E aí, conseguiram ver? Conseguiram acertar? Vamos para a terceira. A terceira que eu deixei para vocês era 9 elevado à potência 0. Vocês lembram dessa? Então, todo número que for elevado à potência 0, o resultado é 1. Então, todo número que for elevado à potência 0, o resultado é 1. Então, se fosse aqui 25 elevado à potência 0, o resultado era 1. Aqui é o 9 elevado à potência 0, resultado 1. E por fim, eu tinha aqui, vou usar com preto, vou pôr aqui no cantinho, 1 elevado à quinta potência. Quanto será que é essa? Essa propriedade é a seguinte: todo número que tiver como base o número 1, independente do número que estiver no expoente, que aqui é o 5, o resultado é 1. Então, 1 elevado à quinta potência, o resultado é 1. 1 elevado à décima potência, o resultado também será 1. E aí, vamos conferir lá na tela se vocês acertaram? Olhem lá. Então, a primeira
7 elevado à primeira potência é igual a 7. O segundo, 10 elevado à segunda potência. Lembra o que eu preciso fazer? Eu vou colocar o 1 e a quantidade de zeros que estiver no expoente. Então, 1, 2. Terceiro, 9 elevado à potência 0. Quanto dá? 1, porque todo número que for elevado à potência 0, o resultado é 1. E o último, 1 elevado à quinta potência, também é 1. Porque todo número que tiver como base o número 1, independente da quantidade de números na potência, o resultado é 1. Então, agora que já corrigimos, né, a nossa atividade passada, vamos para o tema da nossa aula de hoje. Uso da linguagem algébrica, tradução de sentenças. O que será que é isso? Vamos lá, ó. Para iniciar, nós vamos reconhecer os principais símbolos matemáticos. Então, nós temos muitos símbolos, mas esses aqui são os principais. Olhem lá. Todo mundo reconhece esse símbolo. Este é o símbolo da adição. Vamos ver ele dentro de uma sentença? 1 mais 2. Então, esse é o símbolo da adição. Lembra que a gente falava assim, é o sinal de mais. Muito bem. Qual será o próximo? Este é o símbolo da subtração. Como que a gente usa ele dentro de uma sentença matemática? Olhem lá. 2 menos 1. Este é o sinal de vezes. Nós temos outra forma de utilizar ele também. Ou a gente usa assim esse sinal do vezes, ou um pontinho, que também representa o símbolo da multiplicação. Olhem lá. 2 vezes 1. Eu tenho duas formas, 2 vezes 1. Eu tenho duas formas de apresentar ele. Com vezes lá, que é um xizinho, ou com o pontinho, tá? A mesma coisa eu tenho pro sinal da divisão, pro símbolo da divisão. Eu tenho aqueles dois símbolos, só as bolinhas, as duas bolinhas, uma em cima da outra, ou então aquela que tem um traço no meio. A gente pode verificar lá, ó, 2 divididos por 1. Temos as duas formas da divisão, de usar o símbolo da divisão. E esse último símbolo, que é o símbolo da igualdade, que a gente utiliza para finalizar as nossas expressões, né? Ó, 1 mais 2 é igual a 3. Então, agora a gente já reconheceu os símbolos mais importantes que nós temos na nossa matemática. Mas também a gente precisa compreender o que em matemática? As expressões numéricas, porque antes de a gente falar das expressões algébricas, nós vamos falar das expressões numéricas. O que elas são? Olhem lá. São sequências de duas ou mais operações matemáticas que devem ser realizadas respeitando determinada ordem. Vamos ver aqui uma expressão numérica. 20 mais 15 menos 5 é igual a... Vamos descobrir? Então, eu vou usar lá, vamos somar 20 mais 15. Vocês já sabem quanto que é 20 mais 15? Vamos ver? Então, é 35. Agora, eu vou subtrair o 5. 35 menos 5 é igual a 30. Então, aqui nós já resolvemos uma expressão numérica. Simples, né? Mas vamos ver outro exemplo para ajudar a gente a compreender? Olhem lá. 30 menos 10 mais 5 é igual... Como que a gente lê isso? Como que a gente vai traduzir? Ali nós temos os números, nós precisamos traduzir, né? Como que a gente vai falar? Então, ó, 30 menos 10 mais 5 é igual a... Então, a gente tem assim uma expressão. Vamos ver a próxima. Será que vocês conseguem traduzir essa para mim? O que será que aquele pontinho representa? Então, 10 vezes 2
menos 3 é igual a... Então, olha só, a gente tem que traduzir, a gente olha os números e tem que lembrar dos sinais, o que que eles representam pra gente. Então, agora que a gente já viu um pouquinho sobre expressões numéricas, nós vamos ver o nosso tema na nossa aula mesmo. O que são expressões algébricas? São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Opa, já ficou um pouquinho mais difícil, não são mais só números. Nós temos letras aí também. Por que será que a gente usa letra? Mais pra frente eu vou explicar. E quando temos um valor desconhecido em matemática, usamos uma letra do nosso alfabeto para indicar este valor. Essa letra chamamos de incógnita ou variável. Então já sabemos que essa letra a gente vai ter que descobrir, é uma incógnita, ela pode variar também, por isso que a gente fala que ela pode ser chamada de variável. Mas só letras que a gente utiliza numa expressão algébrica? Por que a gente não pode usar outros sinais, outros símbolos? Vou dar um exemplo aqui. Olhem lá. Quero ver se vocês conseguem descobrir o valor dessa expressão. Vão pensando aí, ó. Melancia mais melancia mais melancia igual a 30. Mas a melancia mais o morango é igual a 20. Temos mais uma. O morango menos a manga é igual a 4. E o que eu quero saber? O que eu quero descobrir? O valor da melancia, o valor do morango e o valor da manga. Será que isso a gente consegue descobrir só com essas imagens? Acho que sim. Aposto que vocês já viram. Nas redes sociais tem algumas charadinhas dessas pra gente descobrir. Isso nada mais que são expressões. Mas nós não estamos usando as letras, nós estamos usando o quê? As imagens. Por que a gente não pode usar na matemática as imagens? Porque ela é muito variável, né? Nem todo mundo sabe desenhar uma melancia, um morango ou então uma manga, mas nós reconhecemos as letras. Nós sabemos as letras, sabemos como que a gente pode escrevê-las, né? Então as principais que a gente usa são o X, o Y, o Z. Então é mais fácil. Mas vamos tentar resolver essa expressão aqui com o uso das imagens. Olhem lá. 3 melancias. Melancia mais melancia mais melancia é igual a 30. Como que eu posso resolver? Eu vou pegar o 30 e vou dividir. Lembrando que não é somente este sinal da divisão, a gente pode utilizar este daqui. Nas expressões algébricas, nós utilizamos este sinal para divisão e o pontinho lá para o sinal de multiplicação. Por quê? Porque a gente não pode se confundir. Lembrando que o sinal de multiplicação, ele é um xizinho e nós já vamos utilizar letras nas nossas contas, né? Então, pode confundir. Então, nas expressões algébricas, a gente usa ou esses dois pontos para divisão ou o pontinho para multiplicação. Voltando aqui, 30 divididos... Quantas melancias são? Nós temos 3 melancias. Então, 30 divididos por 3. Quanto é? Já sabem? Muito bem. Então, 30 divididos por 3 é igual a 10. Já descobrimos, então, que a melancia vale 10. Muito bem. A primeira já foi. Então, agora vamos para a segunda expressão. Melancia mais morango é igual a 20. Sabemos o resultado, o valor que vale a melancia? Sabemos. Então, a melancia vale 10. E agora, como que eu vou descobrir o valor dos morangos? A gente já tem 10. Para chegar no resultado 20, quanto que falta? Já sabe? Então, sabendo que os morangos eles têm o mesmo valor. Então, eu vou ter que pegar e descobrir aqui, ó. Eu tenho 10. Quanto que cada morango vai valer? 10 divididos por 2. Muito bem. Cada morango vale 5. Então, agora, eu já tenho o resultado
Da melancia, que eu sei que vale 10, e do morango, que vale 5. Vamos para a terceira expressão? O morango menos a manga é igual a 4. Sei que o morango vale 5, mas não sei quanto vale a manga. E o resultado eu sei que é 4. Que número que eu preciso que vai ter, ó, 5 menos... Qual número que vai dar o resultado 4? 5 menos quanto que dá 4? Tá bem fácil essa, né? Então, o valor da manga é 1. 5 menos 1 é igual a 4. Então, olhem lá. A melancia é igual a 10. O morango igual a 5. E a manga igual a 1. Conseguimos resolver as nossas expressões. Mas se fosse diferente um pouco? Olhem lá, vou transformar essas expressões com as imagens em expressões algébricas. Se a melancia fosse transformada em x, então x mais x mais x igual a 30. Vocês conseguiriam resolver também, porque agora vocês já sabem que não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Então, é só prestar atenção. Então, lembrando, a melancia vale x. E ao morango agora eu dei outra incógnita, outra variável. Dei a variável y para o morango. Então, x mais y igual a 20. Então, lembrando lá que agora o morango vale y, vou dar uma outra letra para a manga. Vou dar a letra z. Então, y menos z igual a 4. Ficou mais difícil? Não, né? Então, é a mesma expressão que nós fizemos antes com imagens, nós estamos fazendo agora com as letras. Vamos ver o resultado? A gente quer saber o valor de x, o valor de y e o valor de z. Muito fácil. Vamos transferir. Vocês lembram da passada? Vamos fazer juntos aqui. Lembram quanto que valia a melancia que eu transformei no x? Valia 10. Então, 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. Então, vou colocar lá o 10 no valor do x e o morango. Quanto valia o morango que eu transformei ele em y? Isso, valia 5. Então, olha lá, 10 mais y. Vamos transformar o y em 5, que é igual a 20. E o y, que vale 5, menos z, é igual a 4. Qual será o valor do z? Vocês lembram? Então, 5 menos quanto que vai dar 4? Isso mesmo, 1. Já descobri o valor de x, que é igual a 10, de y, que é igual a 5, e de z, que é igual a 1. E aí, compreenderam? Acharam muito difícil? Não é não. Então, agora, nós vamos fazer atividades práticas. Olhem lá o nosso quiz. Então, vamos lá. Primeiro desafio. Leiam lá. Qual o valor desse objeto? Que é uma bola. Vejam lá. Eu tenho uma bola, mais bola, menos 1 é igual a 13. Quanto será que vale a bola? Será que ela vale 5? Ou será que ela vale 7? Ou então ela vale 4? Eu vou deixar um tempinho para vocês pensarem. Depois eu vou voltar aqui pra gente resolver juntos, tá? Já retorno.
E aí, estudantes, conseguiram resolver? Acharam muito difícil? Então, olha só, vou dar uma dica pra vocês que pra gente resolver, a gente pode, quem não conseguir resolver de cabeça, a gente vai poder substituir. Eu vou pegar lá o resultado 5. Vamos supor que a bola valha 5. 5 mais 5. Quanto que é 5 mais 5? 10. Menos 1 é 9. 9 é igual a 13? Não. Então eu vou substituir. Sei que o número 5 não é a resposta correta. Vou pegar o número 7. Vamos supor que a cada bola valha 7. 7 mais 7. Quanto que é 7 mais 7? Vamos lá. 14, muito bem. 14 menos 1 é igual a 13. Será que é igual ao nosso resultado? Muito bem. Mas vamos tirar a última conclusão lá. Vamos ver se o 4 não é. 4 mais 4. 4 mais 4 eu sei que é 8. 8 menos 1 é 7. Então não é igual a 13. A nossa resposta nós já sabemos, né? Vamos ver como é que fica lá. Olhem. Então, cada bola, se eu substituir pelo número 7, ó, 7 mais 7. Quanto que é 7 mais 7? 14. Menos 1 é igual a 13. Muito bem. Então, quem falou que era o número 7 a resposta correta, acertou. Vamos então para a segunda expressão. Olha lá. Qual é o valor daquele objeto, lá, daquela abelha? Sabendo que a borboleta é igual a 5. Eu quero saber. A abelha é igual borboleta mais 2 menos 3. Eu posso substituir lá, eu vou substituir o número 5 da nossa borboleta lá na expressão abaixo. E vou chegar à conclusão da nossa resposta. Vou deixar um tempinho para vocês descobrirem em casa. Já retorno. Então, conseguiram descobrir? Chegaram à resposta? Vocês acham, então, que o valor da abelha é 4, é 7 ou é 2? Então, vamos lá substituir. Quanto que vale a borboleta? A borboleta vale 5. 5 mais 2. 5 mais 2 eu sei que é 7. 7 menos 3. Quanto que é 7 menos 3? Já conseguiram descobrir? Então, 7 menos 3 é igual a 4. Então, quem respondeu que o valor da nossa abelha é 4, acertou. Muito bem. Estão gostando dos nossos desafios? Tenho mais um para vocês. Acompanhem lá. Qual é o valor dessa imagem, deste boné? Eu sei que a bota vale 5. E o boné eu não sei quanto vale. A minha expressão é a seguinte: o boné é igual
A bota mais bota menos 1. Quanto será? Será que vale 10? Será que vale 9? Ou será que vale 6? O que vocês vão ter que saber para descobrir? Vão ter que substituir o valor da bota lá na expressão, colocar o número 5. Mas eu vou deixar para vocês pensarem em casa antes de dar a resposta. Já retorno. Então, descobriram qual é o resultado? Vamos ver lá. Então, o boné é igual... Quanto que vale a bota? 5. Eu preciso substituir. 5 mais 5 menos 1. Então, quanto que é 5 mais 5? 10. 10 menos 1. Então, o boné vale 9. Acertaram? Olha lá, resposta certa, número 9. Muito bem. E o último desafio. Este vai estar um pouquinho mais difícil, porque nós vamos ver as letras. Olha lá, qual é o valor de x? Eu sei que o y vale 1. É a mesma situação anterior, eu vou substituir o y na expressão abaixo. X é igual a 8 divididos por 2 menos o y. Lembram do sinal de dividir? Este é o sinal que nós usamos nas expressões, né? Ele é um pouquinho diferente do outro que tem aquela barrinha no meio, mas é o sinal da divisão. Então, será que o x vale 2, 5 ou 3? Pensem aí que eu já volto com a resposta. E aí, descobriram o valor de x? Vamos ver. Então, x é igual. Quanto é 8 divididos por 2? Vamos ver.
8 dividido por 2 é igual a 4. Menos o y. Quanto que vale o y, que eu já dei essa informação lá no início? Y vale 1. Então, 4 menos 1, x é igual a 3. Muito bem. Quem colocou a resposta como número 3, acertou. Então, olhem quantas coisas que nós aprendemos no dia de hoje, né? Sobre expressões numéricas, expressões algébricas. Então, o porquê que nós não podemos colocar qualquer imagem no lugar das incógnitas, das letras, né? Porque não é fácil para as pessoas desenharem. Ah, vou colocar a bolinha, vou colocar um boné. Não, porque não é todo mundo que tem essa facilidade do desenho. Então, para generalizar, para universalizar, para todo mundo usar igual, é utilizado as letras. As mais utilizadas ou as principais que nós usamos são o X, o Y e o Z, né? Outras também podem aparecer, mas vocês vão saber resolver bem fácil. É só lembrar como que a gente fez, né? A gente substituiu por imagens, vocês vão usar as letras, bem fácil. Também temos que falar dos sinais de multiplicação e divisão. Essa mudança, né? Por que nós usamos o pontinho na multiplicação? Para não confundir, porque o sinal de multiplicação ele pode ser ou um xizinho, né? Que é um vezes, ou a bolinha. Então, nas expressões algébricas, nós utilizamos a bolinha para facilitar, tá? Agora, nossa aula está chegando um pouquinho ao fim, mas antes disso, eu vou deixar para vocês uma tarefa de casa. Olhem lá. Vocês vão pegar no caderno de vocês, vão colocar a data de hoje e vão escrever matemática. Vamos escrever o seguinte: sabendo que o valor de y é igual a 10, encontre o valor de x. Então, eu tenho a expressão abaixo. X é igual a y menos 6. Eu vou dar um tempinho para vocês registrarem isso, eu já retorno.
Então, agora que vocês já registraram, vamos ver se a gente conseguiu cumprir toda a nossa rotina do dia de hoje? Acompanhem lá. Separamos os materiais, relembramos o conceito anterior, da outra aula, fizemos atividades, o quiz e também vocês ficaram com uma atividade para a próxima aula. Então, agora a nossa aula está chegando ao fim. Mas antes de eu ir embora, eu preciso passar o álcool na mão e colocar a máscara, para poder ir para casa. Então, lembrando que a gente tem que passar o álcool bem passadinho, não esquecer nenhuma parte. Depois disso, pegar a máscara nova, lembrando de pegar sempre pelo elástico, colocar direitinho, não esquecer de colocar sempre o nariz e a boca dentro da máscara. Agora estou pronto para ir para casa. Até a próxima aula!